Esse aqui é um conteúdo muito importante que eu tenho que trazer aqui para o canal, porque afinal muita gente tem dúvida qual o tamanho do meu artigo, quanto conteúdo eu tenho que colocar ali, quantas palavras eu tenho que colocar para realmente o Google gostar desse conteúdo. E eu vou explicar para você que o próprio Google se pronunciou quanto a isso, o John Miller, que é o porta-voz aí dessa história, e respondendo, claro, pessoas, né? Só que a gente viu na última vez, quando eu trouxe aqui o vídeo sobre vazamento de dados do Google, que eu vou deixar aqui um link aqui em cima, que esse vazamento de dados mostrou que tudo que o Google falava e vinha a público meio que era o contrário, ou seja, não fazia muito sentido. Mas vamos entender isso aqui. Aqui estou no Search Engine Journal, que é um site que traz tudo referente a search, não necessariamente a orgânico, mas pago também. Aqui nós temos o seguinte cenário. Tem aqui a resposta do Google sobre o tamanho ideal do conteúdo. Aqui nós temos a história que começa aqui, né? A pergunta que foi feita por John Miller basicamente foi essa. Olá, John, existe um tamanho de conteúdo ideal para que tenha melhor desempenho nos resultados de pesquisa do Google? Devemos nos concentrar na criação de artigos mais longos e aprofundados? Ou conteúdo de formato curto pode ser classificado tão bem se for conciso e valioso? E a partir dessa pergunta aqui, o John Miller respondeu, e a resposta dele veio da seguinte forma: não existe um comprimento de conteúdo universalmente ideal. Concentre-se em trazer valor exclusivo para a web em geral, o que não significa apenas adicionar mais palavras. Então essa questão, que o próprio Google diz que uma quantidade enorme não faz muito sentido, eu vou mostrar na prática para você exemplos de que isso faz e de que isso não faz sentido e explicar para você o porquê disso. Vou mostrar ainda nesse vídeo. Agora, ainda depois dessa resposta aqui do John Miller, o que houve foi outras pessoas comentando e o comentário foi dessa forma aqui. Você tem algum exemplo de conteúdo no site que segue isso e é capaz de obter o amor do Google? Que está aqui entre aspas o que ele comentou, né? Concentre-se em trazer valor exclusivo para a web em geral, o que não significa apenas adicionar mais palavras. Fecha aspas. Esta é uma pergunta muito vaga e irrealista. Se o Google Search Console pode começar a identificar este conteúdo ou seção como não fazendo sentido ou não agregando valor. Estamos realmente ansiosos para aprender e saber como o conteúdo está realmente gerando valor para a web. Se todo o valor está sendo gerado pelos principais editores, marcas, então o que exatamente os pequenos editores proprietários de sites de nicho devem escrever para sobreviver? Aqui, assim, né, as pessoas às vezes elas viajam também no comentário, na lógica, na forma como trazem a dúvida para a pessoa, e aqui eles colocam de uma forma tipo: ei Google, me diz aí qual que é o conteúdo bom, qual que não é. Para isso existem várias ferramentas como o Rank Math e Yoast SEO que tentam trazer isso, né, o SERank, SEMrush, que inclusive o SEMrush comprou esse site aqui, tá? Então não sei, eles vão arrebentar na história aí. Fato é que esses caras estão perguntando coisas e pedindo coisas meio malucas. E o próprio Google ele coloca aqui como uma coisa meio aberta, né? Ou seja, entregue conteúdo de valor e você terá o resultado. Mas eu vou mostrar nesse vídeo essa história direto lá na SERP, direto na pesquisa para você entender um pouco melhor. Aqui, depois desse comentário dessa pessoa, veio aqui o John Miller e respondeu, né, o nome do cara lá tal: se você está procurando uma receita mecânica de como fazer algo útil, isso será inútil. Não é assim que funciona, nem online, nem offline. Quando você pensa nas empresas no mundo real, perto de você, que está indo bem, você pensa principalmente em quais números elas se concentram ou nos produtos, serviços que elas fornecem? Ou seja, o fato de, pô, tem atendimento, tem atendimento de quando o produto vende, dá problema, eles têm um suporte, ou seja, tem horário de atendimento, tem um monte de coisa que envolve uma empresa offline. Então aqui ele mais ou menos traz para essa ideia, ou seja, ele quer dar a entender que no mundo online, em termos de SEO, também é dessa forma. Logo, visando isso, ele já está meio que tirando: olha, cara, não funciona assim como tu está pensando. Se a gente for ver pelos pormenores do SEO, tem muito, mas muito detalhe que faz alguém posicionar sim ou não. Logo, vamos ver alguns pontos desses. Aí, descendo aqui na sequência, a gente tem aqui, o Miller aconselhou ali, né? Se você contar as palavras nos livros, isso aqui é legal, mais vendidos, calcular a média de contagem e depois escrever o mesmo número de palavras em seu próprio livro, ele se tornará um best-seller? Né? Ou seja, faz sentido. Se você fizer um telefone com as mesmas dimensões de um smartphone popular, venderá tanto quanto eles? Adoro planilha, mas os números não são tudo. O que quer dizer isso aqui? É que o mundo por trás do SEO tem muitos
pormenores, muitos dependes, como nós gostamos de falar, um profissional de SEO, o porquê que não está posicionando, depende, N fatores, N situações que eu teria que avaliar para entender o porquê não está posicionando. Já vou mostrar na série para você ter uma ideia sobre palavras extremamente concorridas e por que um ou outro posiciona ali. Aqui, por exemplo, finaliza com o escritor aqui dessa matéria, que é o nosso amigo Roger Monte, não é nosso amigo, mas quem sabe um dia. O Roger, enfim, fez um conteúdo, ele faz bastante conteúdo nesse site aqui. Se tudo o que uma pessoa aprendeu sobre SEO gira em torno de estratégias para a palavra-chave, preocupando-se com entidades e os artigos estão interligados com o texto âncora certo, então o que Miller está dizendo soará confuso, normal. Tudo é confuso que vem do Google. Faço SEO há 25 anos e... Esse cara começou em 99, loucura. E lembro-me de uma época em que SEO era sobre criação de conteúdo e links para o Google, mas não estamos em 2004, é 2024. E chegamos a um momento com o SEO em que cada vez mais não se trata de criar conteúdo para o Google. Quem acompanhou o vazamento de dados do Google aqui, vou botar o vídeo aqui em cima de novo, tem 2 vídeos inclusive. Quem acompanhou isso viu que lá no Google tinha muito sobre a questão da usabilidade do site. Se o teu site tinha uma certa usabilidade, o Google meio que entendia como mais valor, porque toda hora ele repetia essa informação dentro do vazamento de dados, né, dentro do algoritmo lá que tinha. Ou seja, é crucial que, por exemplo, olha quanto tempo eu fiquei aqui lendo, entendendo, e se eu faço aqui um clique para vir em outro item aqui, por exemplo, né, ou seja, em outro menu, em outro link, outra página, que seja serviço, o que for, o Google vai entender que eu estou curtindo esse site, o Google vai entender que tá legal, pô, foi rápido para abrir, a usabilidade, os pontos de conversão, enfim, eu entrei em contato com a empresa, o que for, o Google saca, o Google entende esses pontos. Agora, diante disso que foi falado aqui, o resumo da ópera é que o Google sempre faz as confusões nas respostas, deixa mais confusa a pessoa que perguntou do que outra coisa. Agora vamos avaliar na prática alguns termos aqui para a gente entender um pouco melhor isso. Eu peguei aqui o termo empreendedorismo digital e nós vamos colocar no Google e vamos ver quem posiciona, e aí eu vou meio que validar alguns valores ali para você entender o porquê que tal empresa está posicionando em base de um histórico dessas empresas. Vamos lá. Vou pegar aqui primeiro essa palavra, empreendedorismo digital. Há uma dificuldade enorme para posicionar, porque tem muita gente grande na frente e está dando aqui 12.000 pesquisas, 12.100 pesquisas, tá? Então, se a gente entrar aqui diretamente, a gente vai ver que quem está em primeiro lugar é o Sebrae. E eu garanto que o artigo do Sebrae, em termos de qualidade, não deve ser melhor que talvez o da Hotmart, ou do Blog Omi, ou do MailChimp, ou da RD Station, enfim. Por que eu estou garantindo isso? Porque o Sebrae, quem que é o Sebrae na história, quando a gente fala de empreendedorismo? O Sebrae é a referência nacional sobre esse assunto. Logo, a vida do Sebrae dependeu única e exclusivamente de falar sobre empreendedorismo. Logo, nós temos aqui o que a gente pode falar do EEAT, que é um outro vídeo que eu vou deixar aqui, que é sobre a experiência e expertise. Ou seja, a marca é muito forte e a marca conhece, ela tem experiência no que ela está falando ali. Se a gente entrar aqui, eu vou pegar esse cara aqui e o Sebrae de novo não, o Educa Mais Brasil, vou para Omi e para MailChimp também, que é forte, e fechou. E o Senac está aqui embaixo também, que é curso, mas não vou pegar. Aqui nós temos o seguinte cenário, tá? Se eu for contabilizar quantidade de caracteres, a gente já vê aqui pelo tamanho, ou palavras, né? A gente já vê pelo tamanho aqui da barra, que não é tão longa, né? Ou seja, aliás, ela é grande, então, ou seja, ela não está pequena, né? Então ela não tem tanto texto. Cara, é um artigo sem foto, sem vídeo, é um artigo que não tem nem link direito interno entre as coisas aqui, ou seja, cara, o que acontece na história aqui? Por que esse posicionou e ele não está dentro de um contexto legal? Eu não li todo o texto aqui, mas o básico do SEO ali com linkamentos internos, um vídeo para agregar, ele não tem essas informações, mas caramba, ele é o Sebrae. O Sebrae falou a vida toda de empreendedorismo. Depois eu vou pular aqui para a Hotmart. Cara, a Hotmart a vida dela é empreendedorismo digital, tanto é que posicionou para um artigo de empreendedorismo digital. Logo,
eles têm possivelmente uma página mais até bonita, mais fácil de navegação aqui, tá? Tem aqui já uns quero isso, quero aquilo, link para cá, link para lá, né? O primeiro passo para o seu negócio já está botando um formuláriozinho aqui para colocar a parada. Enfim, o que é empreendedorismo? Tem um preenchimento aqui muito melhor o artigo, muito mais fácil até de leitura, se a gente for analisar, até a letra está melhor, enfim, está mais bonito. Tá melhor isso aqui, tá? E se a gente vai descendo aqui, tem dados aqui, tem listagem de marcadores que o Google gosta bastante. Vou lembrar de deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre 16 dicas para um bom artigo, para fazer um artigo legal para posicionamento e inclui listas de marcação, por exemplo, tá? E depois, mais abaixo, de novo, link, ou seja, tá muito mais belo esse conteúdo aqui e linka com outros posts correlacionados. E aqui embaixo, tem link aqui também, já estava falando mal, né? Aqui tem links, ok, ele não liga com nada, liga com alguma coisa também, que tem trocentos conteúdos também de empreendedorismo. Agora, depois, se a gente vier para cá, aquele espaço bem aproveitado, um título aqui, um espaço mega aqui esperando para receber não sei o que, enfim, né? Tá falho isso aqui. Aí começa o texto aqui, beleza. Tem os links internos, cara meio de ChatGPT, mas cara, é o Serasa. O Serasa também vive falando de coisas, né, de empresas e tal, né? Isso aqui é ChatGPT puro do puro, tá? Então, será que é? Vamos ver a data de publicação disso aqui. Com certeza. Tá? Então, assim, confira também, ou seja, conteúdo. Cara, os caras não param de botar conteúdo, então o conteúdo não é bom. Se pega lá, por exemplo, tem algumas empresas, Rock Content, outras marcas ali, que os caras fazem conteúdo de 3.000 palavras. Funciona, claro que funciona. E se esses caras talvez forem fazer um conteúdo pensado para isso, podem posicionar também. Aliás, agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu só ver se eu pulei? Não, tá aqui. Ó, esse conteúdo aqui é muito maior. E vai. Por que não está em primeiro? Porque quantidade de conteúdo não é tudo. Quantidade de conteúdo é uma das facetas, uma das partes do SEO em si. Tá? Então, aqui, enfim. E se eu ir um pouquinho mais além, a gente vai entrar na página 2. Eu citei a empresa ali, vamos ver se ela aparece aqui. Aqui, ó, Rock Content. 2019, vamos ver o tamanho do conteúdo da Rock Content, que sempre escreve conteúdos bem longos, tá? Aqui, por exemplo, ó. Mas, cara, eles usam a base, os conteúdos deles até tem umas imagens falhadas aqui, enfim, é um conteúdo antigo, né? Mas são conteúdos, os caras, eles aprofundam a coisa, eles sabem o que estão fazendo, né? Só que mesmo assim, não posicionaram, tá? Então, isso aqui, eu acho que fica bem claro para você que um conteúdo pequeno, ele pode posicionar, depende da tua expertise. Por exemplo, se a gente pensar o seguinte, você sei lá, vamos pegar um caso de um médico especialista em cirurgia plástica que tem um Instagram bombando, atualizado, que tem bastante marca, muita busca pelo seu nome diretamente. Ele faz um artigo pequeno que seja, e o site dele tem muitos artigos falando daquele segmento, daquele negócio dele, logo esse artigo tem muito mais chance de posicionar do que um artigão gigante do que um médico fez lá e primeiro artigo que ele está lá, ou poucos artigos que ele colocou no site, comparado a esse médico mais especialista que tem um canal no YouTube que está mais famoso nessa história. Então, o Google tenta refletir o que é o mundo real, trazendo isso para o mundo online. Esse é o fato. E se você quer aprender sobre SEO com inteligência artificial, tem um link aqui na descrição e no comentário também fixado. Em novembro vai estar no ar aí o curso de SEO com IA e se fosse você não perderia. Entra nesse grupo aí porque tem bastante surpresa. No mais é isso, grande abraço para você, não esquece do joinha aqui e se inscreve no canal. Até a próxima aula.